Bom, boa noite novamente a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui. Prazer muito grande. E vamos repartir algumas coisas boas nessa noite, né? Creio que o importante é você ter bastante paciência e procurar pelo menos ficar, né, até o fim do vídeo. A gente procura não demorar muito, né? Então fique da melhor forma possível aí na sua casa, confortável, tá bom? Algumas pessoas ainda estão chegando, então estamos dando alguns minutinhos aí, tá? Bom, como vocês sabem, hoje a gente tem um tema dentro do tema principal, que tem sido receitas de fé para dias sombrios, né? Então a gente tem feito uma série de mensagens dentro desse tema, até porque esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito estranho, que a gente nunca viveu. Estamos aprendendo, na verdade, a viver debaixo de uma pandemia, né? Até essa palavra pandemia a gente desconhecia, né? Tantos termos técnicos. Enfim, mas a gente está aprendendo e creio que a gente está tendo um tempo que nos faz pensar. Então esse é o alvo, esse é o objetivo de nós estarmos aqui. E o tema dessa noite vai ser uma história de homens e árvores, né? Homens e árvores. E esse tema, ele está baseado na vida de um homem chamado Zaqueu. Isso é uma história, um flash de um momento desse homem quando ele se encontra com Jesus. Então é muito interessante porque a gente aprende muito com isso, né? A Bíblia Sagrada, ela tem isso, né? Tudo que a gente lê é muito transformador. A gente vê que realmente é um livro diferente, é um livro que a gente conhece por ser as Escrituras Sagradas. Uma grande parte, eu acredito, de vocês que estão me ouvindo, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas, independentemente disso, eu creio que os princípios que estão aqui são uma bênção para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. A gente tem que estar aprendendo, a nossa vida é uma aprendizagem. A gente está sempre aprendendo, a gente tem que aprender a viver, a gente tem que aprender a se relacionar em todas as áreas da nossa vida, né? A gente está sempre aprendendo e vai morrer aprendendo, né? Triste é a pessoa que acha que sabe tudo, que ele não precisa mais aprender nada, né? Então a pessoa estaciona, né? Não evolui, não cresce, enfim. Mas nessa noite eu quero repartir com você aqui a história de Zaqueu, tá bom? Eu vou ler um texto, nós vamos seguir, eu vou estar falando bem devagarzinho para que você possa entender e aprender juntamente comigo também. É que eu estou sempre aprendendo, a gente falando aprende também, sabe? Então conta a história, é um momento em que Jesus está andando, ele está entrando numa cidade chamada Jericó, uma cidade que era uma cidade muito, muito rica na época, muito importante. Os historiadores falam que era uma cidade muito bonita. Era também a cidade onde Herodes, o rei ali de Israel, ele tinha uma casa de campo ali, então era um lugar muito especial, né? E Jesus andava por todos os lugares, né? Pelas vilas, por lugarejos mais pequenos, mas também em cidades grandes como Jericó.
Então essa história se passa nesse momento em que Jesus está entrando na cidade de Jericó, acompanhado por uma multidão, né, como sempre. Onde ele ia, multidões estavam ao seu lado. Né? E ele andava dessa maneira, né? Absorveu essa maneira de andar sempre cheio de muita gente. Às vezes ele procurava um momento de estar a sós, né? A gente percebe isso em alguns momentos que ele pede para os discípulos ir para algum lugar e ele então despede as multidões. Ele sempre procura um lugar a sós, né, para poder estar em contato com o Pai, com Deus. Né? Mas na maior parte do tempo ele estava sempre assim, sempre andando no meio da multidão, e não era diferente agora, né? Então estava atravessando aqui a cidade de Jericó, e aqui o texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, né, o capítulo 19, o primeiro verso em diante, eis que um homem chamado Zaqueu, ele era um maioral dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por dois motivos. Primeiro, por causa da multidão, e segundo, porque ele era uma pessoa de baixa estatura, né? Então, ele era muito pequeno e ele não ia conseguir ver Jesus, né? Então, essa história começa a contar o que ele faz. Então, nós vamos fazer uma reflexão, uma meditação sobre esse momento, sobre esse flash que a Bíblia trouxe para nós em alguns versículos, né? Mas que nos ensina muitas coisas muito preciosas, né? Bom, o que a gente pode falar desse homem, né, Zaqueu? Nós vamos falar aquilo que mais ou menos está escrito aqui nesse texto, né, que a gente acabou de ler, que o nome dele era Zaqueu, né? Ele foi identificado, e ele era um publicano, um dos maiorais dos publicanos, e ele era muito rico. Então essas são as duas menções a respeito daquele homem, né? O que era um publicano? Isso é muito importante. Para você entender esse contexto, você tem que saber o que eram nesse tempo, né? Essas palavras que a gente não está acostumado nesse tempo, que naquele tempo era muito comum, ou seja, um publicano. O que era um publicano? Um publicano era, na verdade, um coletor de impostos, né? Ele era um coletor de impostos. E por isso mesmo, ele era judeu, né? Eles eram judeus. E eles eram pessoas de confiança lá do Império Romano, e a função deles era coletar, né, os impostos, né? Verdadeiros fiscais ali do Império Romano, né, da onde vinham os tributos para sustentar o Império. E por isso mesmo eles eram muito odiados, né, por todos ali, né? As pessoas não gostavam dos publicanos, porque geralmente eles enriqueciam muito rápido, ficavam muito ricos rapidamente, e ficavam ricos exatamente porque eles acabavam cobrando além do que era necessário, né? Acabavam cobrando muito além das pessoas, extorquia, na verdade, as pessoas, e ninguém podia falar nada porque ele era representante lá do Império Romano, lá de Roma. Mas o que acontecia é que eles eram pessoas desprezadas pela maior parte da população. Eram pessoas que geralmente tinham poucos amigos, né? Não eram aceitos ali naquela sociedade. Então esse homem Zaqueu, ele era assim, por isso que ele fala que ele era rico, ele era muito rico. O que é interessante, o que chama a nossa atenção nesse início aqui, é o que moveu o coração de Zaqueu para sair lá da sua casa, para ir ver esse tal de Jesus. É claro que a fama de Jesus já o precedia, né? Todo mundo já ouvia falar de Jesus, acho que era o assunto do momento, né?
Era um assunto em todas as rodas de conversa, em todos os lugares, nas famílias, né? Jesus era, né, talvez o assunto principal em todos os lugares, né? Então, onde ele chegava, as pessoas já conheciam, já tinham ouvido falar. Uns falavam mal, outros falavam bem, muitos não o conheciam, só de ouvir falar. E interessante que alguma coisa moveu o coração de Zaqueu para ir. Ele queria ver essa pessoa, ele queria ver esse tal de Jesus que estava andando ali por aquela região. Alguma coisa estava movendo o coração dele nesse sentido. A gente sabe que Jesus era até muito famoso, até por causa dos milagres, muitos milagres. Ele não era um profeta comum, não era uma pessoa comum, porque muitos profetas surgiram lá em Israel, né? Profetas verdadeiros, falsos, sempre teve, mas nunca teve ninguém como Jesus, o poder que ele tinha de curar, de libertar, de ressuscitar mortos. Essas coisas correm no mundo, né? Nem precisavam naquele tempo de rede social, não precisavam de jornal, né? Porque o boca a boca era suficiente para isso, né? Então ele tinha uma fama que eu acho que é uma das coisas que atraiu Zaqueu. Era uma fama que Jesus tinha de que ele andava com pecadores. E ele era considerado, né, Zaqueu era considerado um grande pecador lá naquela nação de Israel, né? Ele era considerado um grande pecador. E ele, claro, ouviu falar que Jesus era diferente porque Jesus andava com os pecadores, né? Não era uma pessoa que se isentava deles. Isso é muito interessante, né? Eu fui até buscar alguma coisa paralela a isso, e eu encontrei algo aqui interessante no Evangelho de Mateus, que eu queria que você ouvisse, para você entender, né? Uma palavra que Jesus disse, que é tão maravilhosa, né? que nos ensina tanto, que é em Mateus, que ele estava falando com as pessoas mais religiosas da época, as pessoas, interessante, sempre isso, eu sempre bato nessa tecla, né? Quem foram as pessoas que mais perseguiram Jesus? Foram os religiosos da época. Quem foram as pessoas que mentiram e levantaram falsas testemunhas contra Jesus para prender e matá-lo? Os religiosos da época, né? Então Jesus era muito perseguido, mais perseguido pelos religiosos do que por qualquer outra pessoa. Isso é triste, né? A gente fica muito triste com isso. Mas teve um momento que ele teve um diálogo com essas pessoas religiosas, que ele disse algo muito interessante, que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, ele está falando aqui ele está comparando João Batista era primo de Jesus, ele começou o ministério antes de Jesus, e ele era uma pessoa, esse João Batista, ele pregava não nas cidades, ele pregava lá no deserto, lugar afastado, longe de todos. E as pessoas, as multidões também, antes de Jesus começar o ministério dele, as multidões seguiam ali João Batista e eles iam até o deserto para ouvir as mensagens de João Batista. E o que era interessante, João Batista ele era extremamente religioso, ele fazia aquele papel de uma pessoa muito santa, muito separada, né? Ele não se vestia com roupas de luxo, ele se vestia com roupas simples. Ele é uma pessoa que não ostentava nada e ele estava separado de tudo e de todos, né? Ele era uma pessoa que não bebia vinho. Naquela época o vinho era uma bebida, sempre foi uma bebida muito comum entre o povo. Mas ele se afastava de tudo, ele tinha lá a sua forma de ser, né? Então ele era um homem muito, muito santo, vamos dizer assim, dentro daquela ideia que nós temos de uma pessoa extremamente separada de tudo.
Então, quando os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, começaram a ouvir falar de João Batista, que as multidões seguiam ele, ficaram com ciúmes, ficaram com inveja, diziam, não, vocês não devem ouvir ele, porque este homem é enviado pelo diabo, ele tem um demônio, e começaram a tentar manchar, né, a reputação de João Batista. Então era isso que eles faziam, né? Então, e quando Jesus vem, Jesus era o oposto de João Batista, porque Jesus andava no meio do povo e Jesus não excluía os pecadores, né? As pessoas, as piores pessoas que tivessem ali, ele andava com essas pessoas, não para se misturar com essas pessoas. Não era esse o objetivo dele. Mas o objetivo dele está no meio dos chamados pecadores. Estou usando uma expressão aqui bíblica, né, como o texto está dizendo, uma pessoa que está fora de uma vida correta, enfim. Jesus, ele andava com essas pessoas, ele não excluía essas pessoas, né? Ele aceitava essas pessoas, e o objetivo dele não era assim, se misturar com aquilo que as pessoas faziam, mas de que ele fosse uma ponte. Jesus queria ser uma ponte na vida dessas pessoas para levá-las a uma vida nova. Por isso que a gente não deve se afastar das pessoas, pelo contrário, né? A gente deve seguir esse grande exemplo. Mas como eu estava dizendo, um momento que ele está andando numa rua, umas ruas ali, e vê então esses religiosos, né, vêm questionar ele algumas coisas, né? Então ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ora, que engraçado, né? Eu vou colocar com as minhas palavras, né? Que engraçado, né? Veio João Batista, que ele não comia, né? Porque ele só vivia no deserto. O que tinha para comer no deserto? Fala que ele bebia mel, ou comia mel, não sei. Né? Mel, gafanhoto, né? É uma dieta, quem quiser emagrecer, já tem uma sugestão aí, né? Mel, gafanhoto, então era o que ele comia. Ele não comia nada imundo, nada de animais, nada de carne, essas coisas, né? Lá no deserto nem tinha isso aí. E Jesus dizia, engraçado, né? Ele veio, ele não comia, ele não bebia, né? Nesse sentido dessas coisas, e vocês disseram que ele tem demônio. Agora venho eu, o Filho do Homem, que come e bebe. E dizem, eis aí um glutão. Olha só. Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Então você viu como é que era, né? Jesus também sofria toda essa situação contrária, né? E ele era acusado disso, era acusado de ser um glutão, né? Porque ele comia com as pessoas, comia o que tem nessa casa. O que para comer? Tem feijoada? Opa, vamos comer. Feijoada é muito bom. Tem uma lasanha? Vamos comer. Claro que naquele tempo não tinha esse tipo de comida. Mas o que tivesse, ele sentava, comia, bebia com eles, né? Não excluía ninguém, ele era receptivo. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas foram salvas, foram libertas, foram mudadas, foram transformadas. Sabe, muitos se tornaram seguidores, faziam parte dessa multidão onde quer que ele fosse. Então isso provavelmente foi uma das coisas que atraiu Zaqueu, né, para ver Jesus. Ele queria ver esse Jesus, alguma coisa dentro dele estava mexendo com ele, né? Jesus era um contraste entre os religiosos da sua época que ele conhecia, que os religiosos da época não queriam nem saber de Zaqueu, então era um demônio em pessoa, não queriam saber dele, né? E a gente vê aqui que Zaqueu mostra um homem, na verdade, na busca de Deus, na busca da verdade. Não era mera curiosidade. Por quê?
Porque quando ele sai lá fora, ele olha lá para cima, ele vê Jesus vindo e aquela multidão em volta dele, ele sabia que ele não podia chegar lá porque ele era de baixa estatura. Então, a primeira coisa que ele percebeu foi o quê? Foi as dificuldades, os obstáculos que estavam diante dele. Ele poderia desistir. Para que eu preciso disso? Eu tenho tanto dinheiro, eu não preciso de nada. Materialmente, ele não precisava de nada. Mas dentro dele havia um coração seco. Um coração seco e vazio. Uma alma que tinha sede de algo mais, de algo maior. E é isso que motivou ele, e ele disse: eu preciso ver esse homem, eu preciso ver, ele não é um homem comum, não é. Eu preciso ver como é que ele é, eu preciso ver o que ele fez. Ele viu que Jesus estava descendo uma certa rua, perto da casa dele, e ele olhou lá embaixo, e ele viu lá embaixo que tinha uma árvore, que os galhos passavam por cima da rua. E ele, o que ele faz? Então ele corre na frente daquela multidão, sobe naquela árvore, fica ali em cima, no meio da árvore, esperando Jesus passar, só para ver como ele era. Se ele ouvia alguma voz, se ele ouvia alguma coisa desse Jesus. Então, o que é interessante nesse texto, queridos, é que quando Jesus passa embaixo da árvore, ele para e ele olha para cima. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo algo acontecendo de mão dupla. De um lado a gente vê uma alma com sede, buscando a verdade, buscando o sentido para a vida, buscando Deus. E do outro lado a gente vê Deus vindo na direção dele. Por que Jesus parou ali? Por que ele parou ali? Ele parou embaixo da árvore, olhou para cima, quem ele viu? Zaqueu, lá entre os galhos, no meio das folhas. Eu imagino naquela hora como que Zaqueu deve ter levado um susto tremendo, que Jesus olhou para ele. Imagino que não só foi Jesus que olhou para ele, porque a multidão inteira... Se Jesus olhou para cima, a multidão inteira olhou para ele, ele queria se esconder e acabou sendo visto por todos. Muitas pessoas no caminho de Deus, eles ficam muito preocupados com a sua própria reputação. Muitas pessoas que querem buscar a Deus não o fazem porque tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo do que a família vai dizer, os amigos. O quê? Você está virando crente? Você está virando religioso? Então as pessoas têm medo de serem rotuladas, têm medo de serem mal interpretadas. Então muitas pessoas não buscam a Deus, muitas pessoas às vezes nem frequentam uma igreja, enfim, exatamente por medo ou por receio do que as pessoas vão pensar de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu quero ser uma pessoa bem vista, eu quero ser uma pessoa igual a todo mundo, eu quero andar como as pessoas andam, que as pessoas me vejam que eu sou uma pessoa como elas, entendeu? Não sou uma pessoa religiosa, enfim. Zaqueu poderia até ter pensado nisso, mas ele não olhou para esses obstáculos. A sua sede, a sua sede por conhecer Jesus foi maior, ela venceu. E então ele subiu nessa árvore. Essa árvore, ela simboliza muita coisa. Essa árvore simboliza o orgulho humano. Essa árvore, ela simboliza os conceitos, nossos próprios conceitos.
ela simboliza as nossas opiniões, enfim. Eu poderia pensar em várias coisas, mas tudo aquilo que nos impede de buscar a Deus e de ter uma vida mudada, transformada. Então, quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz uma coisa aqui nesse texto, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse o seguinte, olhando para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, essa foi a expressão que ele utilizou, pois hoje me convém ficar na tua casa. Puxa vida, que privilégio, né? Imagina aquelas multidões ali procurando a atenção do mestre, procurando a atenção de Jesus, e o homem que estava se escondendo no meio das árvores foi aquele que atraiu os olhos, a atenção de Jesus. Então o texto diz que ele desce com toda a pressa, vai para a sua casa, e diz o texto que ele recebe Jesus com muita alegria, né? Você já percebe aqui que algo está acontecendo no coração de Zaqueu. Já estava acontecendo algo antes. Ele já sentia algo atraindo ele para Jesus. Mas agora ele sentia uma alegria interior. Porque ele dizia, puxa vida, eu tô achando que eu estou no caminho certo, eu acho que eu estou indo na direção certa. Sabe, ele com toda a alegria do seu coração, ele foi lá, chamou lá os seus criados, prepara aí um banquete, porque Jesus vai vir aqui, ele vai vir na minha casa, ele vai comer comigo. E o que estava acontecendo ali era, na verdade, já uma mudança na vida desse homem chamado Zaqueu. E é interessante que, logo em seguida, muitas pessoas também estiveram ali junto na casa de Zaqueu, que entraram ali, mas o texto diz que todos que viram isto começaram a murmurar, né? Começaram a levantar algo contra aquilo. Como? Como que Jesus entra na casa de um publicano? Como que ele entra na casa de um pecador? Como que ele se hospeda na casa de um homem como esse, ímpio, inimigo de Israel? Então começaram a criticar Jesus. E Jesus não se importou, porque ele se importa com cada homem. Eu não me lembro de, em algum momento, Jesus ter abandonado alguém, não ter ouvido alguém, não ter recebido alguém. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que se aproximavam dele eram bem recebidas. E ele entrou ali, não estava preocupado com a reputação dele, não estava preocupado com o que as pessoas iam falar, não estava preocupado com o que os religiosos iam falar, não estava preocupado com o que a sua família ia falar. Porque existem coisas muito mais importantes do que a nossa reputação. O que adianta a gente preservar a nossa reputação? Um dia a gente vai morrer, toda essa reputação morre junto e a nossa vida morre seca, morre sem nada, né? Então não adianta. Eu acho que a gente tem mais é que se expor a nossa fé, expor o que nós acreditamos, sabe? Fazer o que tem de ser feito. Então, Jesus se assentou ali. E olha só, eu vou te falar agora uma coisa linda demais que acontece logo em seguida, quando eles estão ali à mesa, que Zaqueu pede a palavra, na frente de todo mundo, a casa cheia, Jesus ali. E ele pede a palavra, olha isso. Mas olha o que ele diz. Ele disse assim, ele se levantou, onde ele estava, na frente de todo mundo, e olha o que ele diz, preste atenção. Zaqueu diz assim, Senhor, falando com Jesus, já chamando Jesus de Senhor.
Essa expressão é Senhor é porque ele está reconhecendo que Jesus vinha da parte de Deus e que ele era quem ele dizia que era. Jesus não era louco. Ele dizia que ele era o Filho de Deus. Que ele veio a essa terra não para os sãos, mas para os doentes. Principalmente para aquelas pessoas que se acham sãos, que se acham melhor do que tudo, então. Mas ele veio como médico para os doentes. Então, olha o que Zaqueu diz: Senhor, eu resolvi dar aos pobres, preste atenção nisso, eu resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens, a metade de tudo que ele tinha, metade ele ia dar para os pobres. Um homem que acumulou riqueza a vida inteira, um homem que amou o dinheiro a vida inteira, um homem que viveu uma vida regalada, tempo que ele teve ali, né, como um publicano. E ele diz que ele tomou uma decisão de dar a metade dos seus bens para os pobres. E olha mais, não parou aí não. Não parou não. Olha o que ele diz. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, ou seja, eu tirei a mais, eu roubei, eu menti, eu tirei mais do que devia dessas pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu Deus. Você percebe o que é um coração mudado? Um coração transformado por Deus? Sabe, as pessoas às vezes elas buscam a Deus, querem a Deus, infelizmente, só quando alguma situação difícil entra na sua vida, na sua família, um filho. Aí as pessoas só buscam a Deus quando precisam. Quando estão bem, está tudo bem, tem dinheiro, está tudo certinho, pode, né, ir em bons restaurantes, pode fazer o que ele bem entende. O coração só está nessas coisas. E ele então não pensa em buscar a Deus. Não se importa. Né? A pessoa, quando está numa situação como essa também, ela só, como eu disse, só busca a Deus quando ela precisa, quando de repente um filho fica doente, aí vão atrás de Deus. Mas, querido, você tem que entender o seguinte: nós vamos extrair dessa história, para a nossa vida em particular, o fato de que as pessoas buscam as circunstâncias. Eu quero arranjar um emprego, porque eu estou desempregado, então eu vou buscar em Deus, eu vou procurar uma igreja que prega sobre que Deus dá emprego, que Deus dá um carro novo, que Deus vai fazer você um empresário bem-sucedido. Então as pessoas estão buscando, as pessoas buscam as coisas circunstanciais, né? Vou buscar uma cura, vou buscar alguma coisa, né? E está buscando as coisas circunstanciais da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a obra de Deus, desse Deus criador dos céus e da terra, que eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui acredita, crê, a obra começa no coração. Porque se não acontecer aqui dentro, não adianta. O que está acontecendo com Zaqueu é que a obra aconteceu dentro do coração dele. É ali que Deus está entrando, que Deus está tocando. Você percebe isso? Então, tudo começa dentro do coração do homem. E quando o teu coração é curado, quando o teu coração é curado, então todas as circunstâncias vão ser tocadas. Todas as outras circunstâncias vão ser abençoadas. Mas em primeiro lugar acontece aqui dentro. Então
Eu tenho procurado nessas lives exatamente trazer isso para cada dia, sabe? Para cada pessoa que está me ouvindo, que está compartilhando comigo esse vídeo. Tudo começa dentro do coração. Olha só o que Jesus, então, quando ele acaba de falar dessa obra, né? Porque não era o dinheiro em si, não era o ato em si, mas era o que mais importante que eu quero que você veja, não é a quantia de dinheiro que ele deu, que ele ia dar para os pobres, mas eu quero chamar a tua atenção para aquilo que está acontecendo dentro do coração dele. E assim que ele termina de falar, Jesus então fala, logo em seguida, ele diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Hoje entrou salvação nesta casa. O que nós precisamos, queridos, é exatamente disso. Que essa salvação entre na nossa vida. A história de Zaqueu é uma história de busca, né? De busca por Deus. Né? Há uma busca por isso. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver uma coisa interessante, que várias e várias vezes os profetas sempre falavam isso, da necessidade do homem buscar a Deus. Isso tem que começar em mim, começar em nós. Né? Existe um texto que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Em outra, ele diz assim, olha que interessante, ele diz assim: achegai-vos a mim, começa em nós, a busca, entendeu? Isso que eu quero frisar uma coisa, entendeu? O que você precisa não é de religião. O que você precisa é ter uma experiência pessoal com Deus. A religião ajuda? Ajuda. Claro que ajuda. Ir na igreja ajuda? Claro que ajuda. Né? Mas, independente disso, você pode, às vezes, passar uma vida inteira frequentando uma igreja, uma sinagoga, uma missa, frequentando vários lugares, e nunca na sua vida ter intimidade com Deus, nunca conhecer Deus. Como um dia falou Jó, né? Jó, ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Então ele deixou de ser um ouvinte para se tornar um caminhante junto com Deus. É isso que eu falo para você. Eu não estou criticando as religiões, sabe? Não quero que você entenda que eu estou criticando. É que eu estou indo mais fundo. Eu quero que você entenda, sabe, que a religião tem os seus limites. A religião é limitada. Ninguém vai poder fazer por você isso. Nem o pastor, nem o padre, nem o rabino. Eles não vão poder fazer isso por você. Eles vão te ajudar, vão pregar coisas lindas, maravilhosas para você. Mas se você não se despertar em buscar, como é que você vai achar? Jesus disse que aquele que busca é o que acha. Aquele que bate na porta é que a porta se abre. Então ele dizia: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você vê onde começa? Começou aonde? Começou lá no coração de Zaqueu. Zaqueu buscou a Jesus. E Deus impeliu Jesus para encontrar Zaqueu. E quando essas duas buscas, o homem buscando a Deus e Deus então respondendo à busca do homem, ali é a verdadeira salvação. E quando isso acontece, tudo em volta da sua vida começa a se harmonizar.
sabe? Tudo começa a se harmonizar, tudo começa a fazer sentido, você vê qual é o sentido da vida. Por que é que nós estamos aqui? Será que a gente está aqui só para poder comer, beber, dormir, trabalhar e morrer? Será que é isso só isso? Será que você pensa, eu e você, nós vamos nos contentar somente com isso? Em viver assim, como os animais vivem? Não. Você é muito mais do que isso. Então eu trago essa mensagem para que eu e você possamos refletir sobre ela, né? Nós precisamos realmente descer do nosso pedestal, descer das nossas árvores, descer da nossa grandeza, descer do nosso orgulho, descer das nossas opiniões, nos humilhar como crianças, né? Como crianças. Jesus ensinava muito, né? Tinha vezes que ele pegava uma criança, colocava no colo, só para dizer para eles, vocês têm que ser como criança. Porque criança, às vezes criança briga uma com a outra, mas daqui tempinho já estão de bem de novo, correndo para cima e para baixo. Só nós, os adultos, quando a gente briga com alguém, ou que a gente não gosta de alguém, a gente exclui, não quer falar, o coração endurece. Então eu queria que você recebesse essa mensagem como uma criança, sabe? E olhasse para a sua vida. Pudesse descer dessa árvore depressa. Porque eu creio de todo o meu coração, né, que Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer comer uma ceia com você. Jesus quer que você ande com Ele, Ele quer andar com você. É isso. Isso é uma história de homens e árvores. Eu fico muito tocado, sabe? Não é porque eu estou compartilhando com você essas coisas, mas essas coisas me tocam muito. Eu fico tão assim maravilhado, sabe, com as coisas de Deus, das coisas espirituais. As pessoas não entendem porque essa palavra não é apenas para um cristão. Isso é para o ateu, até para quem não acredita, porque, sabe, a gente tem que ver que a gente tem que repensar até quem é ateu. Ele pode dizer, eu não acredito em Deus. Puxa, mas pelo menos busque, pelo menos tente, pelo menos parta do ponto, e se ele existir, né? Como é que você vai ficar? Deixa eu te contar, eu vou terminar com esse pequeno testemunho que eu vou contar para vocês. Uma certa vez, eu estava no meu trabalho e eu conhecia lá um dos meus colegas de trabalho que ele é ateu confesso. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que gostava muito de conversar comigo, né? E ele então vinha sempre conversar comigo, falando. A esposa dele era uma pessoa que frequentava uma igreja. Ele dizia para mim que às vezes ia com ela, que ele não tinha nenhum problema de frequentar a igreja, achava muito legal, não acreditava em nada daquilo, mas ele achava legal, todo aquele ritual, né? toda aquela liturgia e tal, né? E ele então... Mas assim, vira e mexe, ele vinha falar, me perguntar alguma coisa, né? E ele expressava ali o ateísmo dele e eu expressava a minha fé, né? Mas assim, numa boa, sem briga, sem nada. Mas só teve uma vez que eu tirei ele do sério. Acho que foi até sem querer, né? Porque um dia ele veio para mim e disse assim, eu queria te perguntar uma coisa, pode perguntar. Falou assim, vem cá. Você tem muita fé em Deus? Você frequenta aí uma igreja? Né? E eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, enfim, essa visão que ele tem.
Enfim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se chegar no fim de todas as coisas, lá no fim, e você descobrir que Deus não existe? Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Acho que é a primeira vez que eu ouvi alguém me perguntando sobre isso. E se você chegar lá e você perceber que Deus não existe, que você gastou a sua vida toda acreditando numa mentira, acreditando numa falácia, e chegar no fim não tinha nada. E aí? E deu mesmo com um sorriso no rosto, né? Olha, o que eu disse para ele assim, né? Pensei um pouquinho, né? Falei para ele, olha, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou responder para você assim. Olha, eu passei a minha vida, não a minha vida inteira, mas uma parte da minha vida adulta, buscando realmente Deus. Eu acredito que a minha vida foi mudada, foi transformada, e hoje eu sou uma pessoa que continua crescendo nisso. Meu coração tem muita fé, tenho muita fé em Deus, eu confio nele, eu tenho tido muitas experiências tremendas, né? Mas só são coisas boas. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu dizia para ele assim, meu coração, com sinceridade, meu coração é um coração que vive cheio de paz. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alegria contínua no meu coração, né? Qualquer coisa que eu tenho um contato com ele, eu converso com ele, muitas vezes ele agiu na minha vida. Eu ajudo pessoas, eu procuro falar dessas coisas, eu procuro despertar no coração das pessoas a fé, e eu vejo que as pessoas recebem bem, como a vida delas também é abençoada. Quer dizer, se eu chegar no fim e não tiver nada, eu vou te dizer uma coisa, a minha vida foi bem vivida. Porque é melhor você viver com fé do que sem fé. Então, a minha vida foi bem vivida. Eu te digo isso de coração para você. Mas eu completei e disse assim, mas se eu estiver certo e você estiver errado, meu querido, você está lascado. Eu até usei essa expressão para ele. Você está lascado. Você está perdido, cara. Ele ficou vermelho, claro que não me xingou, que ele é uma pessoa muito educada, né? Mas não dá para conversar com você. E foi embora, batendo o pé em cima. Sabe, eu estou contando essa história para que você entenda, sabe, essas coisas. São coisas simples. Eu não sou teólogo, não sou filósofo. Sabe, sou uma pessoa comum, como você. O que eu procuro fazer é transmitir para você um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho recebido, que tem sido tão bom para mim. Eu tenho certeza que será bom para você, para sua casa, sua família, sabe? Que você possa nessa noite abrir o seu coração e receber essa palavra, uma história de homens e árvores. Em nome de Jesus. Eu agradeço a sua atenção, né? E se você gostou, passa para alguém esse vídeo. Se não gostou, continua gostando de mim, tá bom? Continua me apreciando. Se você não gostou, pode colocar também, não gostei, né? Eu leio tudo, entendeu? Mas eu tenho certeza que, de qualquer maneira, se você parar um pouquinho para pensar alguma coisa em toda essa mensagem, foi bom para você também. Tá bom, querido, querida? Que Deus abençoe. Um beijão para vocês todos. Eu amo muito vocês. Contem comigo sempre, tá bom? Fiquem com Deus.